Olá, meninas lindas e meninos arteiros, tudo bem com vocês? Eu sou a Flávia Queiroz e vim trazer para vocês o projeto dessa bonequinha puxa-saco, que é a Jujuba puxa-saco. Nós vamos dividir esse projeto aqui em 3 vídeos. O primeiro vai ser a pintura da carinha dela, o segundo vai ser do puxa-saco, da confecção do corpinho dela, e o terceiro vai ser desse bolinho aqui, esse cupcake que ela tá segurando. Então, se você se interessa em fazer esse lindo projeto e quer a lista de materiais e os moldes, você vai clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo, que vai te direcionar lá para minha página do Facebook, e lá vai ter a orientação para que você receba no seu e-mail esse material, tá bem? Então, espero que vocês gostem, espero que seja útil, ou seja, para presentear, para decorar a cozinha de vocês, ou para vender, que seja bem lucrativo. E logo eu vou vir com bastante projetos aí para vocês. Se inscreva aqui no canal, porque sempre vai ter novidades. Então vamos começar agora a aula da pintura da boneca Jujuba. Então, meninas e meninos, para a carinha da nossa boneca Jujuba puxa-saco, nós vamos precisar do algodão cru lavado, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei aqui o molde, que vocês vão ter um molde desse jeitinho aqui, com essas marcações aqui, ó, na horizontal e na vertical, tá? Aí você vai posicionar aqui no tecido. Eu venho aqui com a canetinha, risco aqui toda a volta, como eu fiz, e dou continuidade nessas marcações aqui no tecido, para que quando a gente colocar lá do lado de trás o tecido, eu consiga posicionar a carinha certinho, ó. Tá? Então aí eu prolonguei aqui as marcações. Aí agora eu venho e coloco dentro aqui do tecido, né? E aí eu vou me posicionar aqui com essas marcações para o rosto ficar retinho. Lembrando que vocês vão posicionar o rostinho da boneca sempre do lado que o tecido tem mais elasticidade. Então aqui tá o olhinho dela, tá? E é onde tem mais elasticidade. A gente sempre posiciona desse jeito para quando for encher não ficar feio o enchimento. Aí eu posicionei, ó, dá pra ver tranquilamente. Eu fiz aqui, eu tô fazendo aqui com a canetinha mágica, mas se vocês forem fazer com lápis, pode, nessa parte aqui de desenhar o rostinho da boneca, vocês podem fazer com lápis mais forte, tá? Aí eu vou só fazer o desenho aqui, copiar o desenho no tecido. Aqui, pessoal, eu costurei, né? Já fiz o risquinho, ó, como que ficou. Costurei aqui toda a volta com um pontinho apertadinho, comprimento 1,5, e a gente vai recortar com a tesourinha de picotar. A tesourinha de picotar, ela é boa, principalmente para áreas arredondadas, assim como a carinha toda redondinha, né? A gente depois tem um acabamento melhor quando enche. Aí aqui, ó, terminei essa parte de recortar, eu venho aqui, ó, na parte vertical atrás, no meiozinho, e vou fazer um corte bem pequenininho aqui para que a gente possa desvirar e depois encher. Ó, vocês percebem que mesmo do outro lado, ó, eu consigo ver perfeitamente aqui o desenho da nossa carinha, né, que a gente vai pintar. Então agora eu vou encher com plumante. Você vai encher com plumante bem cheio mesmo, tomando cuidado aqui para todas as bordinhas ficarem lisas, né, não ficarem engenhadas. E eu volto para mostrar para vocês como é que ficou e a gente começar a pinturinha. Aí, meninas, ó, depois que eu enchi com o plumante bem cheinho, ó, ficou assim, dá para ver direitinho o desenho do rosto, né? E agora a gente vai iniciar a pintura. Aqui atrás, ó, eu não fecho porque eu não acho necessário, né? Visto que a gente vai tampar aqui com o cabelinho, vai colocar o pescoço, então não tem a necessidade de fechar. Aí tá, aí vamos começar a pinturinha.
Aqui eu tô usando um diluente para tinta de tecido, se for necessário, quando a tinta tá mais grossinha, mas se for a tinta nova, nem tem necessidade de a gente usar o diluente, tá? São 4 pincéis, eles vão estar na lista de materiais de vocês. E agora a gente vai começar a pintura. Com a tinta camurça, eu vou pegar aqui no pincel, passar no paninho e a gente vai passar aqui dentro da pálpebra aqui. Ó, tinta de tecido, qualquer tipo de pintura aqui em tecido, quanto menos a gente carregar o pincel, melhor, pra gente não marcar muito essa pincelada, tá? Então aqui eu faço um esfumadinho para não ficar muito marcado. Ó, passei aqui na pálpebra. Vou passar com um pincel bem sequinho aqui nessa área do nariz aqui pra dentro. Puxando a tinta aqui com as costas do pincel aqui para fora, ó, para a parte de cima do rostinho. Vou passar também no sentido aqui esfumado, esfumando, né, aqui, ó, no meio da parte de baixo da boquinha. E vou pintar o esboço da sobrancelha. Dentro da sobrancelha a gente vai passar esse camurça. Tô usando aqui, gente, o pincel Língua de Gato número 6. Tá na lista de vocês aí. Então ficou assim até agora, ó. A gente passou na pálpebra, na sobrancelha, no narizinho e embaixo da boquinha no meio. Aí agora, com esse mesmo pincel, ó, eu dei uma limpadinha nele aqui. Vocês vão perceber que quase eu não lavo o pincel assim na hora da pintura, só depois mesmo. Não existe tanta necessidade. Peguei o branco com o pincel número 6, Língua de Gato. Como o pincel é redondinho, ó, aí eu venho aqui, posiciono ele depois dessa sombra que a gente fez aqui no narizinho e a gente vem com o branco e vai puxando para não ficar muito marcado. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar aí, ó. Tô no narizinho, tá? Então eu fiz uma iluminação aqui no nariz. Uma coisinha bem discreta mesmo, só para dar um toquezinho de luz. Aí agora a gente vai pegar o pincel aqui fininho, que é de traçado. Ele é o 2/0432. Eu vou pegar o marrom. Eu gosto, gente, sempre assim, com essas bandejinhas de isopor, que elas têm uma borda, né? A gente depositar aqui o excesso aqui na bandeja, tá? Aí a gente vai aqui pintar a narina. Você pinta as duas e depois com o pincel mais sequinho, né? Você não vai colocar mais tinta. Você vai puxando aqui pro meio. Ó, se tiver ainda muito carregado, você dá uma limpadinha no pano e vai puxando ele quase sequinho, mas dá pra fazer o riscada, porque tem que ser bem clarinho mesmo. Olha como que ficou, tá? Então aí tá prontinho o nariz da nossa boneca Jujuba. Pra boquinha, eu vou pegar esse Língua de Gato aqui, número 2, 4342. Vou pegar a tinta rosé e pintar aqui dentro da boquinha. Olha, se você limpou bem, não deixou excesso de tinta, dá pra ver o tracinho do meio da boca. Ele não fica muito transparente não, tá? Ele não some, na verdade, né? Aí eu tô com essa tinta rosa ainda úmida, eu venho com branco e a gente vai fazer, ó, uma luzinha aqui em cima. Limpo o excesso, aí vou pintando aqui até espalhar, de forma que não fique muito marcado. Ele vai ficar branquinho, só que não vai ficar aquela cor isolada, né? Você vai limpando no paninho, espalhando, sempre mantendo esse movimento do contorno da boca, redondinho. Olha, vou misturar mais um pouquinho aqui nas bordas, porque eu não quero muito marcado essa luz. Aí aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, no meio, de forma arredondada. A gente tá preservando aqui o contorno da boquinha dela. Aí você pode vir com mais um pouquinho e colocar mais claro aqui bem no centro de onde a gente fez a luz. Olha como que ficou. Agora, pessoal, meninas e meninos, eu vou pegar aqui o marrom
tira o excesso aqui na bandejinha. E aí a gente vai contornar aqui essa linha aqui do meio da boquinha. Sempre começando do meio para as extremidades, para quando chegar na extremidade, né, aqui nas bordinhas, a gente tá com o pincel menos carregado. Deixa eu ver se tá dando para vocês verem. Vem puxando aqui. Quando a gente sai aqui do desenho da boca, a gente já tá com o pincel quase seco, é um traço bem fino. Aí aqui eu vou passar aqui, ó, esfumando para poder corrigir. E aqui a gente vai fazer como se fosse uma vírgula para dar um ar de sorriso nessa boneca. Deixa eu esfumar mais um pouquinho aqui. Aí se ficou muito grosso, eu venho com rosa e tampo aqui aonde ficou muito grossinho. Vejam como que ficou a boquinha. Terminamos a boquinha, agora a gente vai pegar o pincel língua de gato menor e vamos pegar a tinta branca e passar na parte branca do olhinho. Terminamos de passar a parte branca do olhinho, agora a gente vem, pega o verde e vamos passar aqui nessa parte, né, fora a pupila. A gente vai passar o verde. Tô com o mesmo pincel, número 2, língua de gato. Terminei esse processo aqui de passar o verde. Antes de secar essa parte, eu já venho com branco e a gente vai fazer aqui uma bordinha pelo lado interno, misturando aqui o branco com o verde. Se você invadir a área da pupila, não tem problema, porque depois quando a gente pintar com preto, né, ele vai cobrir totalmente. Ó, a gente vai permanecer com a bordinha externa verde grama, né? Que é o verde natural da tinta. E vamos clarear aqui, fazendo um degradê com o branco. E esse verde que a gente acabou de pintar. Fica assim, ó, meninas e meninos. Vou fazer a mesma coisa aqui no outro olhinho. Ok? Agora eu tô com o mesmo pincel, a gente vai preencher toda a pupila de preto. Ok? Aí fizemos essa parte, preenchendo toda a pupila de preto. Eu vou continuar com o meu pincel língua de gato, número 2. Como ele tá bem fininho, tá novinho, tá bem seladinho, eu vou pegar aqui o preto e vou fazer já o delineado com a pontinha do pincel. Aí a gente vai, essa pincelada aqui é pegando, ó, a pontinha mesmo do pincel, não é as costas do pincel. Eu começo sempre pelo meio, porque no meio a gente carrega mais, né, faz um pouco mais grosso e vai puxando aqui para as extremidades. Vou mostrar aqui para vocês. Eu tô pegando só a pontinha do pincel. Aí quando chegar aqui nesse cantinho interno, vocês tentem colocar com o pincel quase seco mesmo. Pra não ficar aquele assim muito carregado, né? Olha. No cantinho interno eu só puxei mesmo um pouquinho, tá bem seco o pincel. Essa bonequinha aqui, meninas e meninos, ela não tem marcação assim embaixo, só tem um pouquinho, que ela, como ela tem 3 cílios, né, embaixo, aí é só mesmo o espacinho que tá marcado aí no molde de vocês. Olha, eu vou marcar aqui, ó, aqui eu já tô com o meu pincelzinho filete, que é aquele fininho para traçado. Aqui a gente vem com ele um pouco deitadinho, eu tô usando pouca tinta para não ficar muito exagerado embaixo. Aí ela só tem essa marcaçãozinha aqui, ó, com o pincel preto, que é onde a gente vai colocar os 3 fiozinhos de cílio. Antes da gente fazer os cílios, eu vou limpar aqui, vou pegar o marrom, bem pouquinha tinta também, bem fininho, e vou fazer o traçado aqui da pálpebra. Até peguei demais, deixa eu tirar aqui o excesso.
A pálpebra, esse traçadinho aqui é bom a gente começar lá do final, tá? Lá do cantinho externo do olho e vai chegando aqui pra dentro, porque aí dentro a gente tem que fazer bem fininho mesmo, assim, pouco carregado. Deixa eu só pôr mais um pouquinho aqui. Aí, se ficou muito carregado o traço, você pode vir com camurça, o língua de gato menor e vai corrigindo aqui. Acho que é porque o meu marrom ele tá um pouco durinho. Olha. Aí agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Passei então o marronzinho aí na pálpebra, agora a gente vai vir fazer os cílios. Para fazer os cílios eu vou diluir aqui um pouquinho da tinta preta. Coloquei um pinguinho aqui do diluente, venho com um pouquinho da tinta preta. Tá diluído. Vou diluir um pouquinho do marrom também quando a gente chegar a fazer a sobrancelha, bem pouquinho. Com o meu pincel aqui, língua de gato, é o menor, o número 2, eu vou pegar um pouquinho desse marrom que eu diluí. Aí na sobrancelha, onde a gente já fez uma sombrinha aí de camurça, aí eu vou pegar aqui, ó, e começar aqui do início, né, no início um pouquinho mais forte, e vou puxando aqui pro final. Mesma coisa que eu vou fazer com o outro. Começo aqui no início, aqui do lado de dentro mais grossinho. E aí você vai só puxando a sujeirinha do pincel aqui pro final. Acabei borrando aqui um pouquinho a pupila, gente. O bom de pintura é que na maioria das vezes você consegue corrigir, né? Ó, tô passando um verde, vou passar um branco aqui, que borrou um pouquinho. Mas tomem cuidado aí para não posicionar a mão, né, onde ainda não secou. Olha só como é que tá ficando, já tá ficando lindona a nossa bonequinha Jujuba. Agora para os cílios eu vou pegar aquele preto aqui que eu diluí, que tá mais fininho. E os cílios dela é bem simples, são 4 fiozinhos em cima e 3 embaixo. Sempre inclinado, ó, você pega eu tô com um pincel de traçado fino, pincel de filete. Ó, depositei aqui o excesso na bandejinha. E venho aqui bem inclinadinho. Ele não é um cílios muito fino, tá, gente? Ele é um cílios mais encorpadinho. Só que a ponta, ó, você tem que tentar puxar assim pro mais fino possível. Isso aqui é bom treinar. Essas partes assim da gente fazer traços fininhos, né? Bom treinar o peso da mão. Olha. Vou fazer do outro lado. E quanto mais fina tiver a tinta, melhor fica o trabalho assim desses cílios. Se tiver muito grosso, aí ele pode não cumprir o traço, né, que a gente quer. Agora, para os cílios aqui de baixo, eu coloquei ele bem deitadinho, tá aí no esboço de vocês, ele bem deitadinho, são 3 fiozinhos. Vejam. Estamos quase finalizando a pinturinha da boneca. Aí agora eu vou pegar esse pincel aqui, que ele é um pincel mais grossinho, parece uma trincha, né? E vou pegar o rosa, vou pegar aqui, pôr um pouquinho do rosa e vou limpar bem aqui no paninho, porque a gente precisa que essa tinta entre dentro do pincel, para não ficar uma pincelada marcada. E aí eu faço um teste aqui atrás, ó, aonde você vai pôr o cabelo, o pescocinho, não vai dar para perceber, ó. Para você ver se tem pouca tinta, né, se tem muita, se quando você for passar na bochechinha, vai ficar bom. Eu particularmente gosto de bonequinhas bem rosadinhas, mas aí vocês vão de acordo com o que querem, né, se quer ela mais discreta, se quer ela mais corada. Ó, eu tô passando aqui, ó, no paninho, pra não ir direto na tinta, porque a gente não quer que fica marcado. Até eu conseguir igualar aqui com a outra. Movimentos circulares.
Eu vou precisar pôr um pouquinho mais pra gente passar do outro lado. Agora só tá faltando uma parte pra gente finalizar a boneca, que é fazer a iluminação do olhinho. Se vocês tiverem boleador aí, é interessante fazer com boleador, mas também pode fazer com pincel filete, com pincel fininho, tá? Olha, o boleador que eu tenho aqui, ele tem uma ponta mais grossa, a outra mais fininha. Eu venho com branco, e aí a gente vai fazer uma luzinha maior aqui. Eu tô aqui do meu lado esquerdo. Então, se essa luzinha maior, ela tá do lado esquerdo, aqui no outro olho, ela vai permanecer do lado esquerdo. Então, ela vai para a parte de dentro do olhinho. Essa luzinha aqui maior. Olha. E agora a gente vai fazer do outro lado um pontinho de luz bem pequenininho. Eu tô pegando aqui, gente, bem entre a pupila e a parte verde do olho. Ok? Tá aí a pintura da boneca Jujuba, espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai fazer na próxima parte o corpinho da boneca, né? A boneca puxa-saco, utilitário aí pra cozinha. Mas esse rostinho aqui vocês podem usar o tipo de boneca que vocês quiserem. Tá bem simples, mas tá bem charmoso. E se vocês quiserem ver os meus cursos, uma pintura mais completa, assim, mais cheia de detalhes, vocês vão acessar o Flávia Queiroz com z.eadbox.com. Lá vocês vão ver os cursos que eu tenho disponíveis, projetos completos e pintura de rostinho realista. Tá bom? Eu espero vocês agora na próxima aula, onde a gente vai fazer todo o projeto da bonequinha puxa-saco. Até lá!